Bora lá então, galerinha. Mais um trigonometria, hein? Exercício interessante esse. Veja bem. Através da trigonometria, podemos calcular medidas dos elementos de triângulos, lados e ângulos. Calcular distâncias inacessíveis como a altura de uma torre, a altura de uma montanha, largura de um rio, entre outras. Além disso, o estudo das relações, funções e equações trigonométricas também tem grande importância na matemática, física e engenharia. Assinale como verdadeiro ou falso sobre as afirmações da trigonometria. Veja bem. Primeiro, seno ao quadrado de 2x mais cosseno ao quadrado de 3x igual a um falso. Falso, não precisa nem pensar muito. Ele está querendo que você confunda com a relação fundamental da trigonometria, que fala que seno ao quadrado de qualquer ângulo mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo, os ângulos são diferentes aqui, ó. Isso sim vale 1. Por isso que essa afirmativa é falsa. 2. Cosseno de 3π igual a secante de 3π. Nesse caso, é verdadeiro. Por quê? 3π, gente, é a mesma coisa de 180 graus. Por quê? 2π, eu dou, ó, aqui é 0 graus. 2π significa que eu dei uma volta. Mais 1π significa que eu parei do outro lado, ou seja, é a mesma coisa do que 180 graus. E nós sabemos que cosseno de 180 graus, que é a mesma coisa de 3π, igual a menos 1. Secante de 180 graus é a mesma coisa que o inverso do cosseno. Se o cosseno de 180 é menos 1, ficou 1 sobre menos 1, que também dá menos 1. Ou seja, para esse ângulo, essa relação é verdadeira. A mesma coisa acontece na terceira afirmativa, que também é verdadeira. Para esse caso. Por exemplo, vamos colocar um ângulo qualquer para você entender. O que seria o seno de menos 30 graus, por exemplo? 0 graus, menos 30 significa que eu estou voltando 30 graus. E ao voltar 30 graus, supondo x igual a 30, seno de menos 30 graus é a mesma coisa de calcular o seno de 300 graus, porque eu estou voltando 30 graus a partir no sentido oposto do de giro, né? 30 graus. E seno de 300 é a mesma coisa de seno de 30. Positivo. No caso, negativo. Menos seno de 30. Que é igual a menos meio. Que é o que acontece nessa afirmativa. Ele falou que é igual a menos seno de 30. Sim. Por que menos? Porque eu estou no quarto quadrante. Lembrando que é aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Quarto quadrante, todos os senos são negativos. Então, terceira proposição também é verdadeira. Quarta proposição. Secante ao quadrado é igual a tangente menos 1. Upa. Toma cuidado. Isso está errado por conta de um sinalzinho que às vezes passa despercebido. Se ele tivesse escrito que secante ao quadrado de um ângulo é igual a tangente ao quadrado desse ângulo mais 1, olha só o detalhe. Aí sim, essa afirmativa estaria correta. O que confunde a gente é o seguinte, geralmente nós trabalhamos com essa equação que é a mesma. Secante ao quadrado de x menos 1. Geralmente nós trabalhamos com a tangente ao quadrado, mas é a mesma relação. Porém não condiz com a relação que ele propôs como verdadeira. Então por isso que a gente classificou ela como alternativa falsa, tá? E para fechar com chave de ouro, a quinta afirmativa. Se x pertence a 0 a 2π, ou seja, se x está nesse ciclo de uma volta, então, seno de x igual a 0 e
x vezes x menos π igual a zero tem as mesmas raízes. Vamos ver. Seno de que ângulo vale zero? Ou o x é 0 graus, ou o x é igual a 2π, que é 360 graus. Porém, ele quer no intervalo de 0 a 2π, então a solução verdadeira é x igual a 0. Então, obedecendo essa relação, o meu x tem que valer 0. Se eu for encontrar essa solução, 0 é o π, né? Desculpa aqui, pessoal, porque 180 graus, o seno de 180 também é 0, né? E 180 graus é a mesma coisa de π. Beleza. Agora, se eu for resolver essa equação do segundo grau, essa aqui é uma equação do segundo grau, gente, incompleta. Resolvendo a equação do segundo grau, x menos π igual a 0, eu posso dizer que ou x igual a 0, ou x menos π igual a 0. O que me implica em dizer que x igual a π. Moral da história. As soluções da equação do segundo grau são as mesmas soluções dessa equação senoidal. 0 e π. Então, quinta afirmativa também verdadeira, ficando assim como E a opção correta.